Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Venâncio Mondlane regressou a Moçambique. E agora? Não posso estar ao fresco, bem protegido, quando o próprio povo que está no suporte da minha própria candidatura, dos meus valores, está sendo massacrado. Então eu estou aqui para testemunhar isso e eu estou aqui justamente para monitorar esse processo. Venâncio Mondlane regressou esta quinta-feira a Moçambique. Nas declarações aos jornalistas à chegada, explicou que não quer ficar no exílio enquanto o povo se manifesta nas ruas e está disponível para enfrentar o que for preciso. A situação no país é preocupante, a violência é diária e não se sabe se vai serenar. O presidente oficialmente eleito toma posse a 15 de janeiro, mas são milhares os que continuam nas ruas em protesto. Como irá ser o futuro próximo de Moçambique? É uma das grandes perguntas para este episódio, em que vou conversar com a editora executiva do Observador, Dulce Neto, que tem acompanhado a situação naquele país africano. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 10 de janeiro. Bem-vinda, Dulce. Olá, Ricardo. Como foi a chegada de Mondlane a Moçambique? Impactante, se assim se pode dizer. Ele esteve 2 meses e meio fora, em parte incerta. Tudo o que nós sabemos é que o avião que o trouxe veio do Catar. Tinha à sua espera uma multidão eufórica que resistiu à chuva que alagou Maputo. Na quarta-feira, por isso na véspera de ele chegar, eu falava com uma das suas apoiantes e dizia-lhe, bem, então, e a chuva? E ela dizia-me, a chuva é uma bênção. E não vai impedir-nos de receber o nosso presidente. E esta multidão viu o seu presidente eleito, como dizem, o presidente eleito pelo povo, sair de óculos escuros, Bíblia na mão, e ajoelhar-se no chão, à frente de todos, e ficar uns minutos em oração. Depois colocaram-lhe uma coroa de flores ao pescoço, enquanto as palmas e os gritos de Venâncio, Venâncio, Venâncio não paravam. É um homem cheio de energia que vai responder às perguntas dos jornalistas, não foge a nenhuma pergunta e parece trazer algumas frases bem estudadas. Aquela frase do vim para fazer história, não para receber cargos ou regalias, ou vim porque os meus irmãos estavam a ser assassinados porque há um genocídio lento, ou vim de carne e osso para dialogar. Eram tudo frases que ficavam, não é? Que ficavam no ouvido. Impactantes. Depois de responder aos jornalistas, ele faz um juramento sobre a Bíblia, simulando uma tomada de posse, em que se autoproclama presidente eleito do povo moçambicano e jura cumprir a Constituição e trabalhar todos os dias em prol dos moçambicanos. Juro, pela minha honra, servir a pátria moçambicana e os moçambicanos. E Dulce, Venâncio Mondlane foi candidato à presidência da República, mas oficialmente perdeu. Recorda-nos quais foram os resultados oficiais que foram anunciados e também as suspeitas em relação a estas eleições presidenciais moçambicanas. Bom, na verdade há 2 resultados oficiais. As eleições gerais, onde são eleitos os deputados, os presidentes e os governadores e delegados provinciais, decorreram a 9 de outubro e no dia 10 e 11, Venâncio Mondlane e o partido que o apoiava, o Podemos, já gritavam vitória quando estavam ainda a 25% de um apuramento total na sua contagem paralela e aí eles já alertavam para a fraude eleitoral. Os primeiros resultados oficiais são da Comissão Nacional de Eleições,
chegaram a 24 de outubro, davam 70,67%, por isso quase 71% da vitória a Frei Limo e ao seu candidato Daniel Chapo, e 20,32% a Venâncio, apoiado pelo Podemos. Já havia então contestação nas ruas, já tinha havido 2 greves gerais, creio, e tudo tinha piorado com o assassinato com 25 balas de Elvino Dias, o advogado e homem-chave de Mondiane, e Paulo Guambo, o mandatário do Podemos. Eram 2 figuras muito importantes na equipa dele. Ele é depois atacado quando dá uma conferência de imprensa com gás lacrimogéneo e tem de sair do país. Depois há outros resultados oficiais, os que foram validados pelo Conselho Constitucional, o equivalente ao nosso Tribunal Constitucional, e que são anunciados a 23 de dezembro, véspera de Natal. Exato. Sendo que, pelo meio, o Conselho Constitucional tinha pedido esclarecimentos à Comissão Nacional de Eleições porque havia discrepância nos resultados, tinha recebido 300 quilos de documentos e de provas de fraude para os quais não olharam, e a Comissão Nacional, quando o Conselho Constitucional lhe pede esclarecimentos, admite haver discrepância nos resultados, mas diz que não tinha tido tempo para as corrigir. Bom, fosse como fosse, a 23 de dezembro, o Conselho Constitucional diz que a Frei Limo e Chapo venceram com 65,17%, por isso baixam a fasquia da vitória da Frei Limo, partido que está no poder há praticamente 50 anos, desde a independência de Portugal, e que Venâncio e o Podemos tinham ficado em segundo lugar com 24,19%. Ou seja, Dulce, há aqui uma espécie de admissão de irregularidades, mas não o suficiente para afetar os resultados, é isso? Exatamente, mas já havia um coro de vozes a dizerem que as eleições tinham sido fraudulentas, com enchimento de urnas, editais falsos, etc. Aliás, vários observadores internacionais apontaram irregularidades, incluindo a União Europeia, que, curiosamente, ainda não apresentou o relatório final do processo eleitoral em Moçambique. Depois é o que nós sabemos. Pois foi aí que, no fundo, começaram as cenas que fomos vendo, e de resto já falámos aqui na história do dia, as cenas de grande violência que tomaram conta das ruas de várias cidades em Moçambique. Já tinha havido violência, e muita antes. Já havia mais de 130 mortos, né, por essa altura, mas depois as ruas explodiram mesmo, a violência subiu de tom, e dos 2 lados, da parte da polícia e também da parte da população que se vingava, porque quando estava a manifestar e a polícia os reprimia com violência, eles depois reagiam, mas também havendo pilhagens e saques, alguns dos manifestantes e outros iniciados pela polícia. Há vídeos em que se vê um carro blindado a arrombar as portas de um armazém e os polícias a dizerem entrem e levem. E há outros em que se vê que a polícia inicia os saques. Interessante aqui é que há ativistas que dizem que desde 1999 que a Frei Limo ganha fraudulentamente, mas que nestas eleições terá sido o cúmulo da fraude. Aliás, já vem de trás com o recenseamento eleitoral, onde foram inflacionados gigantescamente em bastiões da Frei Limo, havia mais eleitores do que habitantes, por exemplo. Tem sido referida uma frase de um antigo ministro da Frei Limo, Jacinto Veloso, que um dia veio ao público e disse: vamos parar com o enchimento das urnas, por isso a admitir a existência deste processo fraudulento. Isto para dizer o quê? Que as fraudes são recorrentes, só que desta vez o povo, que é maioritariamente jovem, não se calou e encontrou um porta-voz à sua altura, Venâncio Mondiane. E como foi agora a recepção de Mondlane nas ruas de Maputo? Olha, um dos seus conselheiros, Cremildo Chichong, dizia-me na véspera de ele chegar que ia ser inédito. E foi. As imagens da multidão eram impressionantes. Quando ele sai do carro no mercado da Estrela Vermelha, ele era para ir para a Praça dos Heróis, onde estava muita gente e onde já tinha havido gás lacrimogéneo e tiros com balas verdadeiras. Ainda o avião estava no ar, mas ele decide ir para o meio do povo, ali no Alto Maié. E quando ele sai do carro e sopra o tejadilho, aquela multidão
muitos que não tinham conseguido aproximar-se do aeroporto, precisamente porque tinham sido barrados na Praça dos Heróis pela polícia. Aquela multidão no maior mercado informal de Maputo quase enlouquece de alegria. Eles gritam, é impressionante. E aí ele, já sem óculos escuros, já sem a coroa de flores, mas com uma bandeira nas costas e a Bíblia na mão, fala com a multidão. Diz que a tomada de posse já não será no dia 15, como estava agendado, em paralelo com a de Chapo, mas que será ali mesmo. E volta a fazer o juramento com a Bíblia na mão. O discurso acaba por ser interrompido por tiros que dizem ser da unidade de intervenção rápida. Aliás, ouvem-se tiros. E depois há a notícia logo de uma morte, mesmo ali, a poucos metros. E Dulce, como é que acaba também por reagir o poder político, a Frelimo, a este regresso? Há alguma reação oficial? Que eu saiba, não. O que aconteceu foi que Nyusi, E estamos a gravar esta conversa ao final da tarde de quinta-feira, portanto, é possível que, entretanto, possa surgir, é só para dar esta explicação adicional aos nossos ouvintes, mas desculpa, Dulce, interrompi-te. Não é comum a Frelimo reagir oficialmente às ações de Mondlane, a menos que seja para lhe chamar vândalos e para dizer que houve pilhagens e que, não é? Só para referir que o que aconteceu esta quinta-feira é uma recepção muito pacífica, muito ordeira, é de uma multidão que está feliz por receber o homem em quem votou. Por isso a Frelimo aí não pode dizer isso, nem o governo. O que é que aconteceu aqui? Na véspera, na quarta-feira, o presidente atual, Filipe Nyusi, convocou uma reunião para continuar o diálogo com todos os partidos com assento parlamentar. Na verdade não é bem assim, porque há um que não tem assento parlamentar, e convocou para as 9 horas, por isso meia hora depois da chegada de Mondlane ter aterrado em Maputo. E as declarações, e curiosamente, Mondlane, que veio para o diálogo, não foi convidado a estar presente. Daniel Chapo fez uma intervenção no final, que a TVM passou, a dizer que era um diálogo partidário. Por isso, falava com os partidos e não estava a falar com o candidato derrotado. Já voltamos à conversa com a jornalista Dulce Neto, editora executiva do Observador. Este regresso de Mondlane poderá aumentar ainda mais a instabilidade em Moçambique? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com a editora executiva do Observador, Dulce Neto, que tem acompanhado a situação em Moçambique. Dulce, antes de avançar para a próxima pergunta, deixa-me só fazer aqui um esclarecimento aos nossos ouvintes. Eu estou a dizer Mondlane e tu estás a dizer Mondlane? Há aqui uma pronúncia diferente? Estás a usar a pronúncia local, é isso?
Estou a tentar. É só Mondiane. Mondiane, fica essa diferença. Eu vou dizer à portuguesa. Dulce, Venâncio Mondlane regressou agora a Maputo com algum tipo de contrapartida por parte das autoridades para este regresso? Que se saiba, não. Aliás, fazem-lhe essa pergunta. O meu regresso não resulta de nenhum acordo político, caro amigo. O meu regresso é uma decisão unilateral. Ele diz que não tinha havido nenhum acordo, que não tinha havido qualquer negociação. Vê-se segurança privada à volta dele, mas de resto não há nenhuma garantia. Aliás, não se sabe onde é que ele está, não é? Depois dele ter saído do mercado, não sabemos para que parte é que ele foi. Dulce Neto, e que papel é que Portugal tem tido nesta crise? É um papel que tem sido muito criticado em Moçambique e também em Portugal, pela reação muito imediata de Marcelo Rebelo de Sousa, logo no dia em que o Conselho Constitucional apresentou os resultados, mas mais ainda do governo, tanto de Luís Montenegro como de Paulo Rangel. Aliás, na véspera de Mondiane chegar, o responsável de uma das principais organizações não governamentais de Moçambique avisava mesmo que era muito crítico, era muito forte num texto que escrevi, em que ele dizia: estão a homologar, estão a meter um partido que age como sendo gangster. Ele dizia mesmo: estão a meter bandidos no poder, depois não esperem que sejam o Papa, estão a aceitar alguém que não merecia ter sido eleito porque foi eleito com fraude, depois não esperem que seja uma pessoa íntegra e depois não se venham queixar que o dinheiro que foi enviado está a ser mal usado ou que houve um desvio de fundos ou etc. Ele dizia mesmo: os contribuintes da União Europeia, dos Estados Unidos, dos países que apoiam Moçambique, porque Moçambique é um país que vive muito da ajuda exterior, deviam saber que estão a pagar para um governo desta natureza. Mas entendem que Portugal devia ter um papel mais interventivo? Sim, pelos laços culturais, históricos e até afetivos. Não nos podemos esquecer que Marcelo Rebelo de Sousa viveu em Moçambique, né? O pai foi governador em Moçambique, e esta quinta-feira, quando o Observador, aliás, escreve que Marcelo Rebelo de Sousa está a ponderar com o governo ir ou não ir, mas que... A tomada de posse é dia 15, não é? É dia 15, mas que não seriam questões de segurança que o afastariam de lá. Imediatamente algumas pessoas em Moçambique me ligaram a dizer que as pessoas, os moçambicanos, estão a ficar zangados. Há pessoas a dizer: não precisamos dele aqui, esse não precisa de vir cá, vem falar com os amigos dele, comem todos do mesmo tacho. O que algumas destas pessoas me diziam é muito triste. Muito triste. E Dulce, a grande pergunta agora, ou uma das grandes perguntas que fazemos nesta altura, é saber também se o regresso de Mondlane poderá incendiar ainda mais esta situação. Ele, no fundo, diz que o país tem dois presidentes, que terá sido eleito numas eleições que considera fraudulentas, e ele próprio, que se diz eleito pelo povo moçambicano. É possível que a situação se mantenha igual ou possa serenar perante um cenário destes, agora com a presença dele em Moçambique? Número 1, não estou disposto a aceitar resultados eleitorais se forem os mesmos que foram anunciados até este momento. Mondiane é um problema para o Frelimo. E eu explico porquê. Porque ele tem uma voz que é escutada. Por isso, tudo depende do que ele disser. É impressionante ver que ele, de facto, comanda o país. Ele dizia-me isso numa entrevista na semana passada, e as pessoas que vivem lá dizem o mesmo, que é: ele fala
e as pessoas obedecem. Por exemplo, quando ele disse que não podia haver portagens porque era de uma injustiça imensa a quantidade de portagens que havia, as portagens deixaram de existir. Quando ele disse, quando a fronteira Ressano Garcia fechou, a principal fronteira com a África do Sul, de onde vêm os caminhões com produtos que depois são vendidos nos mercados, e ele disse, não, agora a fronteira deve ser aberta porque é o Natal, mas atenção, não podem cobrar mais, nem não podem cobrar direitos alfandegários, nem quando isto chegar ao mercado, ao entreposto, e depois as pessoas forem vender no mercado, podem subir o preço, porque era isto que se receava. E assim foi, na alfândega passaram sem cobrar direitos alfandegários e as pessoas venderam sem subir os preços. E daí tu dizeres que tudo depende da posição que ele assumir daqui para a frente. Exatamente. E Dulce, já aqui falámos da situação em Moçambique e de Mondlane aqui na História do Dia, mas aproveitando agora esta conversa e aqui muito rapidamente, quem é este homem? Para os nossos ouvintes que não o conhecem, ele é um líder político, mas é também um pastor evangélico. E um engenheiro florestal. O que todos me dizem é que ele é um fenómeno nunca visto antes em Moçambique. Há quem o compare a Samora Machel, há quem veja nele algo de Lacama também, mas dizem que é completamente novo no cenário político moçambicano e chamam-lhe mesmo a Revolução Mondiane. Obrigado, Dulce. Obrigada eu. Dulce Neto é jornalista, editora executiva do Observador e tem acompanhado a situação em Moçambique. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram registados pela RTP em Maputo e nas redes sociais. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.